Saudações revolucionárias. Aqui quem vos fala é Felipe Galindo, historiador, militante dos direitos humanos, poeta e escritor. Quero compartilhar com os amigos e com as amigas esse novo canal, meu, seu e nosso canal, o Tambor de Lúcifer. É preciso que nesses tempos tão sombrios que se abatem sobre o país e sobre o planeta Terra, sobre a sociedade humana, nós tenhamos canais de informação, de debate, de discussão, sempre construindo uma visão crítica do mundo, sempre almejando algo que é tão distante, que é a utopia de uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Nesse canal nós vamos produzir, então, várias discussões, vários debates sobre temas como história, política, artes, música, literatura, poesia, até esoterismo. Vamos discutir sobre tudo, sem restrições, sempre caminhando no pensamento crítico. Antigamente as pessoas escreviam diários, cartas, e hoje a comunicação ela é virtual, ela é instantânea. Essa rede abraça todo o planeta Terra e sociedade humana. Então eu quero compartilhar com os amigos e as amigas as minhas impressões, as minhas reflexões e o desejo de um mundo melhor. Sejam bem-vindos. Primeiro programa, primeiro tema, o filme O Coringa. Quem luta contra monstros deve acautelar-se para não tornar-se um monstro também. Quando você olha muito para um abismo, o abismo também olha para você. Friedrich Nietzsche, para além do bem e do mal. Só espero que minha morte tenha mais sentido do que a minha vida. Arthur Fleck, o alter ego do Coringa no filme. Essas duas citações são importantes para a gente iniciar a conversa sobre o personagem o Coringa, do filme estrelado por Joaquin Phoenix. Foi um período esse ano muito interessante, porque todo mundo estava esperando que esse filme estreasse, acompanhava os teasers, acompanhava os trailers, estava interessado nesse primeiro filme da indústria cultural contemporânea, que tratava apenas da origem de um vilão, sem ter protagonismo de um herói. Isso já era uma novidade. Estava todo mundo também muito interessado em ver a interpretação impressionante do Joaquin Phoenix, que certamente ele será indicado ao Oscar no ano que vem, e é um dos grandes favoritos para a conquista da estatueta, por causa do mergulho que ele deu na interpretação, na construção do personagem, algo impressionante que o coloca no topo, né, das grandes interpretações cinematográficas da história. Então ele tinha elementos muito interessantes que chamavam a atenção. Sem falar que o Coringa é o arquirrival do Batman, e o Coringa é o vilão mais bem construído da história em quadrinhos, das HQs. É o mais complexo. É como se fosse o reverso de uma mesma moeda. Batman e Coringa, o bem e o mal, Deus e o diabo, o super-herói e o vilão. Só que eu faço um convite para os amigos e amigas que a nossa análise ela não vá pelo caminho simplesmente dessa oposição bem ou mal, dessa dicotomia herói e vilão. Eu penso que para a gente fazer uma análise, e tem muitas análises que estão rolando aí, algumas mais interessantes, outras menos interessantes, que abordam o filme sobre as suas referências nos anos 80, que abordam o personagem do Coringa desse filme com outros personagens do Coringa nas histórias em quadrinhos ou então em filmes anteriores, que aborda a questão da crítica social, porque o personagem do Coringa no filme, ele vive, e ele é um trabalhador, espécie de um trabalhador autônomo, ele vive num bairro de periferia, numa Gotham City, que é uma recriação simbólica da Nova York dos anos 80, e ele vive num bairro negro, num bairro com pessoas latinas, um bairro que sofre com, naquela época lá, no começo dos anos 80 nos Estados Unidos, a introdução da política neoliberal pelo presidente Ronald Reagan. A gente vê greve de lixeiro, a gente vê fim de políticas assistenciais, tudo isso está permeando o filme. São análises importantes, são análises interessantes, mas eu quero convidá-los para fazer uma viagem um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa e um pouco mais difícil também, porque a gente vai enveredar não só pela história, pela mitologia, como pela filosofia. Eu penso, e convido vocês a pensarem comigo, que o personagem do Coringa ele traz elementos que nos obrigam a fazer um deslocamento, uma espécie de deslocamento dessa visão que a gente tem muito centrada na cabeça do senso comum, bem ou mal, céu e inferno, Deus e o diabo. Não dá para entender a construção do personagem Coringa, na brilhante interpretação de Joaquin Phoenix, sem ficar só no bom e no ruim. Não dá. A gente deve remontar um pouquinho antes. E eu encontrei, fazendo a análise do filme, vendo o filme várias vezes, gostando muito do filme, elementos que nos levam a dois pensamentos, duas formas de percepção da dimensão humana, da natureza humana. Uma dessas formas é a mitologia, no caso a mitologia grega. Outra forma é a filosofia de um grande pensador alemão chamado Friedrich Nietzsche, do século XIX. Por que a mitologia grega? A gente vai ver o personagem Arthur Fleck se construindo no filme
mas tem um elemento, tem um personagem da mitologia grega, eu vou falar algumas características deles, que depois a gente vai fazer na análise do filme, percebendo como isso estabeleceu links, conexões, articulações com o personagem de Arthur Fleck. E que personagem é esse na mitologia grega, que eu quero falar logo inicialmente, para que a gente vá fazendo essa conexão? Um deus, o único deus grego que foi fruto da união de Zeus como humano. Todos os outros deuses eram frutos da união de deuses com deuses. Que deus foi esse? Dionísio. Dionísio era o deus da loucura e do teatro. O deus que bebe, dança e ri. O deus epidêmico, onde ele passeava no antigo mundo grego, as pessoas prestavam culto para ele, ficavam enlouquecidas por causa dele. Tinham aquelas convulsões sociais. O deus que subvertia a ordem social, o deus sem limites, o Deus que impregnava a si próprio e os seus adeptos, os seus seguidores, a sair de si mesmo, a sair daquela vida normal, daquela vida cotidiana. É importante guardar essa descrição do personagem mítico para fazermos a conexão com o Coringa. Outro elemento importante para fundamentar a nossa análise é a filosofia. No caso, a filosofia de um pensador alemão muito conhecido, muito importante, que foi Friedrich Nietzsche, do século XIX. O pensador do super-homem, o pensador da morte de Deus. Vários conceitos que ele elaborou ao longo da sua obra na segunda metade do século XIX, nós podemos recuperar, nós podemos trazer para entender e para discutir a construção do personagem do Coringa no filme. Que elementos são esses? Eu vou citá-los porque ao longo da análise a gente vai retomar esses elementos. O primeiro deles é a morte de Deus. O que é a morte de Deus? Entendendo que Deus foi um conceito criado pela sociedade humana, a morte de Deus é quando a humanidade não precisava mais desse conceito para suportar as agruras da existência. Então Nietzsche vai dizer que a sociedade criou Deus e a sociedade também matou Deus no século XIX. Por quê? O século XIX foi o século da ciência, o século da razão, o século do desenvolvimento tecnológico. Então não precisava mais do que ele chamava de uma ilusão, as religiões. O segundo elemento que Nietzsche vai abordar na sua obra e que também vai nos remeter constantemente à construção do personagem do Coringa, é o espírito dionisíaco, o espírito da loucura, o espírito da criatividade, o espírito da embriaguez, o espírito de sair de si mesmo, o espírito de subverter a ordem social e colocar o mundo de cabeça para baixo. O terceiro elemento é a vontade de potência. É justamente esse desligamento de querer entender o mundo, de querer atribuir sentido à existência. Para Nietzsche, a existência não tinha sentido. Quando o homem percebe que a existência não tem sentido, ele se reintegra à natureza. Ele deixa de ser um indivíduo separado da natureza. E esse ato, Nietzsche falava que era a vontade de potência. E justamente essa vontade de potência é que permitia que o homem fosse além de si mesmo, que ele saísse de si, que ele se tornasse um além-homem, o super-homem. Esse conceito central do pensamento nietzschiano super-homem, a gente vai ver como ele está muito ligado à construção do personagem Arthur Fleck, até ele ultrapassar a si próprio, o Arthur Fleck, e virar o Coringa. Fechando esse arcabouço filosófico do pensamento nietzschiano, tem o eterno retorno. Para Nietzsche, a história, o tempo, ela não era algo linear, começo, meio e fim, tal qual o pensamento judaico-cristão, que o mundo teve um começo, tem um desenvolvimento e vai ter o fim, que é o Apocalipse. Havia sempre um pensamento do Nietzsche, um pensamento cíclico, um pensamento do eterno retorno. E isso está no começo e no fim do filme do Coringa, que nós vamos analisar daqui a pouco. O filme mesmo em si. O filme abre com uma cena que é muito marcante. Ao longo do filme, o personagem Arthur Fleck, em diversos momentos, ele está na frente do espelho, ele se vê no espelho. Ele vê a si próprio e ele vê a sua própria transformação. Ele está vendo o outro, ele está começando a sair de si mesmo. Esse sair de si mesmo é um elemento tanto do Dionísio, do deus grego, que nós recorremos à mitologia grega, como esse sair de si mesmo também é um elemento do pensamento nietzschiano. É quando o homem ele vai caminhar para virar o além-homem, o super-homem. Ele procura, na primeira cena, instituir um sorriso no seu rosto, porque não havia nenhum sorriso. Pelo contrário, a doença dele era a doença do riso. Ele ria compulsivamente, de forma incontrolada, quando ficava nervoso numa situação de tensão. Nós vemos isso em diversos momentos do filme, até que ele consegue superar isso e controlar essa patologia psíquica. A segunda cena também já traz algo que é importante nós vermos, porque ele trabalha como palhaço de rua.
Desde cedo ele contava ao longo da história que a mãe dizia que ele veio para o mundo para trazer alegria, para fazer as pessoas sorrirem. Ele vai buscar emprego justamente como palhaço de rua. E esse palhaço de rua ele tem um nome, que é revelado durante o filme, que é Carnaval. Esse nome Carnaval também já nos liga a uma ideia de subverter a ordem social. O Carnaval, uma invenção da Idade Média Europeia, os pobres eles se disfarçavam, se fantasiavam de ricos, os ricos eles eram fantasiados de pobres, e o mundo virava de ponta cabeça, a sociedade virava de cabeça para baixo. Esse é um elemento presente muito forte em Dionísio, onde o deus Dionísio chegava perambulando, era o deus andarilho, era o deus errante, era o deus vagabundo, era o deus da loucura, era o deus do teatro no antigo mundo grego. A ordem social ela era invertida. Os ricos, as mulheres ricas, elas viravam adeptas e seguidores de Dionísio, e isso invertia a ordem social. Então o nome Carnaval ele já nos remete a essa percepção de inversão dos valores e ultrapassar os limites. Ao longo do filme, o personagem do Arthur Fleck, ele afirma muitas vezes que a sua vida não tem sentido. Ele nem sabia se estava vivo, ele nem sabia se ele existia. Essa falta de sentido à existência é algo que é muito presente na obra de Nietzsche, porque ele fala que a sociedade cria um falso sentido à existência. A verdadeira existência ela não possui sentido. O homem só vai sair de si mesmo, o ser humano só vai ultrapassar os seus limites a partir do momento que ele percebe que essa existência é vazia de sentido. Porque quando ele perceber isso, ele suspende, ele interrompe aquela individuação. Algo que o separa da natureza, algo que o separa dos outros homens, dos outros seres humanos. Quando ele percebe que a existência é vazia de sentido, ele retoma o contato com a natureza, ele se reintegra à natureza e ele se reintegra à sociedade humana, aos seus iguais. Isso vai estar na apoteose do filme, que a gente vai falar um pouco depois. Então o personagem do Arthur Fleck, ele é mostrado no filme como uma pessoa doente, depende de assistência pública, social, para ter os seus 7 remédios para controlar sua loucura, sua insanidade, sua patologia. Ele tem que obrigatoriamente visitar assistente social para mostrar seu diário, para falar como vai o tratamento. Fica implícito no início do filme, quando ele conversa com a primeira assistente social, que ele fez algo muito ruim no passado, e que ele estava internado como louco num sanatório, provavelmente o Asilo Arkham, e que ele saiu em tratamento, e ele dependia daqueles remédios e dependia daquele acompanhamento da assistente social. Isso fica implícito no filme. Ou seja, é uma loucura reprimida, é um riso reprimido, é um verdadeiro sentido para a existência reprimido. Isso vai se mostrando no filme como uma figura que é vestida de roupas escuras, ao fundo dos cenários também, ora é um azul escuro, ora é marrom. Quando ele desce e sobe aquela escadaria que leva até a sua casa, ou quando ele sai do emprego, ou quando sai da assistente social, é uma escadaria escura, aqueles tons. O próprio ator, o Joaquin Phoenix, ele fez um trabalho de composição do personagem muito impressionante. Ele perdeu vários e vários quilos, perdeu muito peso para parecer mais velho e parecer uma pessoa decadente fisicamente, uma pessoa doente, com debilidades, não só mentais como físicas. Isso fica muito forte no filme. Isso é o oposto da representação de Dionísio. A gente pode ver na representação de Dionísio que ele é um deus com cabelo muito grande, isso o Arthur Fleck tem, e ele é um deus também com o cabelo grande e coberto de folhas verdes, de flores e folhas, elementos da natureza, porque é a reintegração da natureza. Depois o próprio Arthur Fleck vai pintar o cabelo de verde para virar coringa. Então esse personagem com a saúde frágil, debilitado, ele vai sendo enxotado pela sociedade. Ele cria a repulsa da sociedade, ele não é compreendido pela sociedade. Um dos elementos dele é sempre a solidão. Tanto que o Arthur Fleck fala no filme que sempre tinha pensamentos negativos. Ele só queria se sentir menos mal, por isso que ele dependia das drogas. E quando ele fica sem os remédios, toda aquela ebulição que tem existencial dentro dele, aquela insanidade vai aparecendo aos poucos, em situações de tensão. Quando ele ri compulsivamente, não é compreendido pela sociedade. Isso também nos leva a um deslocamento do pensamento, porque a descoberta dele enquanto seu sentido de existência, ela se dá em cima de uma reação à violência que ele sofre. Ele mata no filme pessoas que causaram mal a ele. Ele mata no filme a sua própria mãe, que ele descobre que era uma mãe adotiva, que ele descobre que ela estava internada num hospital, no sanatório do Asilo Arkham, que ele descobre quando ele rouba o laudo, a ficha médica, o prontuário médico da mãe. Ele descobre que ele foi encontrado quando criança, amarrado numa cama,
e com vários sinais de lesões, escoriações, inclusive uma pancada forte na cabeça. Então ele tem essa descoberta que vai mudar muito a percepção dele da sua própria existência, porque ele, depois disso ele vai matar a mãe. Antes dele matar a mãe sufocada, e esse é um elemento importante do filme, ele está pensando sozinho e conversando com a mãe, que ainda tinha alguma forma de consciência, depois do infarto que ela sofreu. Ele vai dizer: eu pensava que minha vida era uma tragédia, mas minha vida é uma puta comédia. Então isso é uma reviravolta na percepção que ele tem de si próprio. E esses elementos são importantes também, porque fazem uma conexão direta com a filosofia nietzschiana. Por quê? Porque Nietzsche vai analisar o surgimento da tragédia no mundo grego, no livro, né, O Nascimento da Tragédia, a partir de dois elementos, dois deuses gregos, Apolo e Dionísio. Apolo, o deus da perfeição, o deus da razão, o deus da ordem. Dionísio, o deus da loucura, da embriaguez, o deus do caos, da desordem. Esses elementos eles estão presentes nos próprios arquétipos de Batman e de Coringa. O super-herói que instaura a ordem, apesar da violência, e o vilão que instaura o caos, a desordem. Isso também é interessante porque o caos é o começo do universo para o mundo grego. O mundo grego dizia, na sua mitologia, que no início de tudo existia um abismo infinito. E abismo em grego é caos. Então esse caos que ele carrega dentro de si, o Arthur Fleck, que vai desembocar no Coringa, ele está presente em vários momentos no filme, esse abismo gigantesco. Então logo depois que ele mata a mãe, e anteriormente ele já havia assassinado os 3 investidores que trabalhavam na empresa do Thomas Wayne, o pai do Batman, do futuro Batman, no metrô, depois de ter sido barbaramente espancado, ele tem essa descoberta de que existe um abismo dentro dele. Ele começa a aceitar esse abismo. Ele começa a aceitar que matar, na vida dele, não é um elemento negativo. Isso é interessante de observar, porque se a gente for perceber isso apenas pela perspectiva judaico-cristã, isso é um valor puramente negativo. Mas se a gente for entender na perspectiva do antigo mundo grego, da antiguidade pré-cristã, isso não necessariamente é um valor negativo. Então essa construção do personagem caminha nesse sentido. Todos os momentos que ele tem seja uma dor, ou seja, ele vence um obstáculo, se livrando ou matando uma pessoa que causou alguma dor a ele, algum desconforto, ele dança. Na verdade, são 12 cenas de dança ao longo do filme, do começo ao fim. Seja do palhaço lá que está trabalhando na rua, o carnaval, até a última cena, quando ele, na volta ao começo, no eterno retorno, ele ou matou ou ele bateu na assistente social, que aparece no final do filme, e ele mergulha na luz do sanatório e dali ele ganha a liberdade. Então ele sempre está dançando. Essa dança o remete diretamente a Dionísio, o deus que dança e ri. Isso também está presente quando mais adiante ele mata a mãe, ele tinha matado os caras no metrô, e ele vai receber o convite de participar do talk show. Ali é um ponto crucial na mudança de percepção dele. Porque quando ele vai para o talk show, que havia usado sua imagem indevidamente, e o personagem interpretado por Robert De Niro, uma interpretação também brilhante, uma participação ótima, ele é chamado para esse talk show, ele aceita. E ele planeja que a vida dele já não tem mais sentido. Nada mais o machuca. Ele descobriu todo o horror da sua infância e as mentiras que permeavam sua vida. Inclusive, ele também já havia descoberto que ele poderia ser filho do Thomas Wayne, o pai do futuro Batman, mas ele não aceita pelo Thomas Wayne. Pelo contrário, que o agride, porque ele foi na porta da mansão do Thomas Wayne e falou com o filho, e falou com o mordomo Alfred. E ele queria ser aceito como filho do Thomas Wayne. Isso também remete a Dionísio, porque Dionísio era filho de Zeus e de uma humana. A humana morreu carbonizada quando viu o esplendor divino de Zeus. Só que a família dela da cidade de Tebas, que era a cidade de Dionísio, nunca acreditou que ela tinha tido relações com Zeus e tinha gerado um filho divino, um filho de Zeus. Assim como ninguém acredita dos personagens lá do filme que ele, com a sua mãe, que tinha trabalhado na mansão Wayne 30 anos antes, poderia ter uma relação com Thomas Wayne e ele ser filho de Thomas Wayne. Também é uma ligação direta com o deus Dionísio. Então essa percepção dele voltando para a parte do cinema, para a parte do talk show, é justamente quando ele começa a se caracterizar. Ele começa na casa dele, que já está sendo procurado pela polícia por causa do revólver
que ele assassinou os 3 investidores do metrô, ele começa a se organizar para participar daquele talk show. Pouco antes ele havia entrado, tem uma cena também que é marcante, ele havia entrado na geladeira. Ele tira tudo da geladeira e entra lá, logo depois do assassinato que ele fez da mãe. Será que é uma volta ao útero materno? Uma volta à proteção de um espaço fechado, de um útero? A gente não vai saber isso nunca. É uma interpretação. Quando ele vai para o talk show, ele já está caracterizado. E essa caracterização dele, ela é muito marcante, porque é uma cena que ele se livra de outra pessoa que o machucou, que foi o colega de trabalho que lhe vendeu o revólver, e depois, quando a polícia está procurando algumas informações do trabalho dele, esse colega de trabalho o entrega à polícia. Então ele vai, juntamente com outro colega, que é um anão, visitar o Arthur Fleck, porque sabiam da morte da mãe. Ele recebe os dois, mas ele mata o amigo que lhe vendeu o revólver e que o entregou à polícia. E arrebenta a cabeça dele numa cena muito chocante, né? Muito chocante, a cabeça do amigo na parede. Isso com o colega anão horrorizado do outro lado. E o sangue se espalha, e o sangue pinta o seu rosto, a sua nova face, que estava toda de branco. Quando ele pinta toda a face de branco, ele pinta a língua de branco, ele é uma tábua branca. Ele está um vazio de existência. Ele vai ser pintado pela primeira vez o rosto do Coringa com sangue de um assassinato. Isso é muito marcante porque mostra que toda a vida do Coringa, do personagem do Coringa, é marcada pela violência, é marcada pelo assassinato, é marcada pela morte. A morte considerada um valor positivo, não na percepção judaico-cristã, mas na percepção da antiga mitologia grega. E ele vai para esse programa lá do Franklin Murray, o apresentador de um talk show muito famoso que ele e a mãe assistiam há muitos anos. Quando ele vai, ele já está ensaiando o seu suicídio. Ele pega o caderno de piadas, vai contar uma piada lá sem graça, um toque, 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 e depois vai dar um tiro na garganta. Só que quando ele chega no programa, tem também outra cena de dança, ele é permeado todo o tempo de dança. Essa dança ele vai ensaiando já na escadaria. Aí tem aquele elemento que o liga de novo a Dionísio. Porque ele subia e descia aquela escada, antes de se tornar o Coringa, quando era Arthur Fleck, capisbaixo, maltrapilho, andando, até mancando, com roupas escuras, com cenas profundamente escuras. Quando ele se descobre como Coringa, um novo personagem, uma nova personalidade dele, uma existência sem sentido, mas que tinha um sentido justamente no vazio da existência, no nada, ele desce dançando. Por quê? Porque Dionísio dançava. Porque Dionísio é o deus da saúde, da juventude e da beleza. Então, quando o Coringa desce aquela escadaria dançando, todo já caracterizado como personagem, ali é o Dionísio. É o Dionísio revivido. É uma ressurreição do Dionísio. Ele vai ao programa e na cena do programa a gente sabe que ele acaba matando o apresentador. E vai para a Câmara falar. Isso estava marcado um grande protesto na cidade contra o prefeito, contra o governo. Isso combina porque aquele programa transmitido ao vivo, as pessoas assistem, já tinha um movimento na cidade que se colocava, todo protesto social ele era canalizado com figuras, com pessoas que estavam com máscaras de palhaço, porque um palhaço havia matado 3 pessoas no metrô, e isso foi considerado algo positivo. Então começa a ter um grande protesto na cidade, um caos instalado na cidade. Quando ele mata, ele é preso. E ele vai saindo no carro da polícia, atravessando a cidade e vendo as cenas de destruição, as cenas de morte, as cenas de sangue, as cenas do caos. É interessante porque, ao mesmo tempo, a família do Thomas Wayne, a sua esposa e o jovem Bruce Wayne, o futuro Batman, eles saem muito rapidamente da sessão de cinema. Muito rapidamente. E quando eles saem, um palhaço está esperando por eles. Porque pouco antes dele matar o apresentador, o Coringa, ele falou do Thomas Wayne, que era uma pessoa rica que desprezava os pobres, chamava o povo de palhaço. Então, acontece ao mesmo tempo do assassinato dos pais do futuro Batman por um seguidor do Coringa, um adepto de Dionísio contemporâneo, acontece um acidente que acaba libertando o Coringa, porque ele fica desacordado no meio da multidão, é retirado por seguidores, por pessoas que estavam protestando com máscara de palhaço, é colocado deitado em cima do capô de um carro. Nesse momento os pais do Batman são assassinados. E ao mesmo tempo duas cenas elas equilibram o filme e elas fazem a conexão direta entre o Batman e o Coringa, entre Apolo e entre Dionísio. O jovem Bruce Wayne ajoelhado no chão com os cadáveres dos pais. Nesse mesmo momento ele golfa sangue por causa da decorrência do acidente. E o sangue que sai da sua boca ele ressuscita.
e ele ressuscita no meio da multidão, que está o acolhendo, o adorando como um Deus contemporâneo, como um Dionísio revivido. E ele levanta e ele começa a dançar. O nascimento do Batman é a ressurreição do Coringa. O Coringa dançando no meio da multidão é o Deus da embriaguez, é o Deus da loucura, é o Deus do caos. É o Deus que aceita o vazio da existência, e esse vazio da existência o integra, não só a natureza, onde vida e morte têm o mesmo valor, mas o integra aos seus. Ele é adorado pela multidão. Nietzsche, na sua obra mais famosa, Assim Falava Zaratustra, colocou na palavra do seu profeta imaginário: eu vos digo, é preciso ter ainda o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Parece uma descrição do personagem Arthur Fleck se transformando no Coringa. Desde aquela vez que ele faz um riso espontâneo, quando entra no teatro onde está o Thomas Paine, que quer falar com ele e acaba falando no banheiro, e vê uma cena de tempos modernos de Charles Chaplin. E naquela cena, o adorável vagabundo estava andando numa espécie de patins à beira do abismo, com uma placa lá de danger, de perigo. Era a vida do Arthur Fleck. Todo o tempo ele estava à beira do abismo. Na verdade, ele não estava nem à beira, ele carregava o abismo dentro de si, o caos dentro de si. A controlar esse caos através dos remédios, através da ordenação social, é que lhe causava sofrimento, que lhe causava vazio da existência. Na cena final, parece mesmo a descrição de Nietzsche. É dada à luz uma estrela dançante. Essa estrela dançante, ela dança em meio ao caos, em meio ao conturbado protesto social, em meio a uma sociedade virada de cabeça para baixo. Essa cena apoteótica, ela é ligada logo à última cena do filme, quando ele aparece conversando com uma assistente social, que nós não sabemos realmente se ela morreu ou não, assassinada por ele, e ele fala para ela que pensou numa piada. E ela pergunta: qual a piada? Conte para mim. E ele fala: você não entenderia, e ri. Porque a piada dele é aceitar o vazio da existência. É equivaler morte e vida no mesmo patamar, sem nenhum tipo de julgamento de valor judaico-cristão. E ele parece, a cena ele fugindo, naquele corredor, ele fugindo em rumo à luz. A luz é o quê? A loucura, a insanidade, um sentido para a existência, e quando ele mergulha na luz, pouco depois chegam os auxiliares lá do sanatório para pegá-lo, ou não, não sabe se ele foi pego ou ele fugiu, ele dança a sua última vez no filme. Então, Coringa não é só o personagem ficcional que dança. O Coringa, de certa forma, é uma recriação de um deus da mitologia grega, porque Dionísio era o deus da loucura, e Coringa completamente louco. Dionísio era o deus do teatro. O personagem Arthur Fleck, ele quer ser um ator de teatro, um stand-up comedy, e não consegue. O Dionísio é o deus da inverter os limites, ele inverte os limites da sociedade, inverte os limites do bem e o mal, e é o Deus que dança e que ri. A risada do Coringa, ela é batizada na última cena, quando ele cospe sangue por causa do acidente de carro, a multidão o aclama, está nas costas dele, e ele sente o sangue e ele desenha no próprio rosto, nos próprios lábios, uma continuação do sorriso, um sorriso batizado de sangue, feito de sangue. É o Deus que bebe, que dança e que ri. Dionísio. Coringa, Dionísio contemporâneo, Dionísio revivido. Espero que tenham gostado. Se assistirem o vídeo, deem o seu like, façam seus comentários, suas sugestões, suas críticas. E afinal de contas, o tambor de Lúcifer é para isso mesmo. Afinal, o tambor de Lúcifer anuncia a revolução.